Bueno, entonces, a empezar. Gente, ó, falar aqui em português para a gente ficar bem claro. Verbo para muita gente é uma pedra no sapato. Mas eu quero que vocês, ó, abram mão disso. Essa ideia de que verbo é difícil, colocaram na nossa cabeça sem nenhuma necessidade de existir. Porque na verdade o verbo não é tão difícil, porque você não consegue, gente, formular quase nenhuma frase durante o dia se não tiver verbo. Então, verbo todo mundo sabe conjugar, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre a teoria verbal. Primeira coisa importante que nós temos aqui. Vamos colocar aqui um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? O que é, gente, então, um verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo é quando ele vem no formato original dele. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo hablar. O verbo hablar. Hablar. Pronto. Sempre que o verbo terminar com R, né? Vamos pensar aqui em português comigo. Falar, comer, viver, partir. Tudo terminou com R. Então isso nós dizemos que é o infinitivo. É a forma bruta. É a forma primária do verbo. Então eu tenho aqui, ó, o verbo hablar. Vamos colocar aqui outro verbo. O verbo beber. Verbo beber. Pronto, beleza. Vamos começar com esses dois aqui. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês muito importante, tá? A gente separa os verbos sempre em raiz ou radical e em desinência, tá? O que é a raiz de um verbo? Aqui, ó. O que é a raiz de um verbo? Vocês estão vendo aí na tela agora. A raiz de um verbo é aquela parte que, independente da conjugação verbal, ela vai existir. É na raiz do verbo onde está a informação do significado do verbo. Por exemplo, eu digo assim, ó, yo hablo em presente, tá? Perceba, essa raiz aqui, H-A-B-L, ela está em hablo. Se eu disser assim, yo hablaré, a raiz vai aparecer escrita na palavra. Se eu digo no passado, yo hablé, se eu digo yo había hablado, perceba que essa raiz aqui, ela vai aparecer em qualquer tempo do verbo, em qualquer pessoa do verbo, tá certo? Entenderam isso? A raiz é aquilo que não vai mudar no verbo, tá? Grosso modo. Eu vou explicar mais para vocês. Na sequência, nós temos o que nós chamamos de desinência. Então, aqui é a raiz do verbo raiz. E aqui temos nós outros a desinência. Desinência verbal, tá? Para efeito de prova, de fala, vocês não vão ser cobrados na prova para separar raiz de desinência. Não é isso que vai acontecer lá, não. Mas você tem que aprender agora, porque em outros níveis vão lhe cobrar isso. E você vai ensinar isso na escola. Então, só para você entender. Então, nós temos aqui uma desinência. Essa desinência aqui, o que é desinência? Tudo aquilo que não é raiz é desinência. Ok? Tá bom? Então, eu pergunto para vocês aqui. Em beber, onde está a raiz de beber? Quem me diz aí? B, Até que letra? B, B, pronto. Isso aqui é a raiz. E qual é a desinência? o R, É R, tá? E esse verbo, ele está no presente ou ele está no infinitivo? Infinitivo. Infinitivo, claro. Por que não está no presente? Porque aqui não está conjugado nenhuma pessoa, infinitivo. Então, se ele está no infinitivo, você diz para mim que essa desinência é uma desinência de infinitivo. Entendeu? Infinitivo. Agora, vamos pegar o mesmo beber aqui. Vou colocar a raiz do beber, tá?
e vou colocar aqui o verbo no particípio. Bebido, bebido. Isso aqui é um verbo no particípio. Lembra? ER é infinitivo. E o AR, né? Tudo que termina em R é infinitivo. E o ido é particípio. Então vamos lá. Perceberam? Olha só que coisa bacana. A raiz, ela continua aqui, ó. Correto? Continua aqui. A raiz continua a mesma. E a desinência mudou ou continua a mesma? Mudou. A desinência é qual então agora? Me digam aí. Ido. Ido. Então, eu falei que esse verbo é um verbo no particípio. Então, essa desinência aqui, ela é uma desinência de particípio. Desinência de particípio. Tá? Vou pegar ainda o... Vamos pegar o hablar agora. Vamos pegar o hablar de novo. Aqui, ó. Vou manter aqui a raiz do hablar. Opa, cadê minha caneta? Mantive a raiz do hablar. E agora, vou colocar assim, ó. Ando, ando, hablando. Perceberam, gente? Ó, que ficou a mesma raiz, não foi isso? Ó, hablar, hablando. Tá a mesma raiz. Só que agora, qual é a desinência? Quem me diz qual é a desinência? Leia para mim a desinência desse verbo aqui. Ando. Essa desinência é uma desinência de gerúndio, né? Que informa que uma ação está em curso. É um gerúndio aqui. Então, eu tenho aqui a raiz, la raiz, e aqui, tudo que não é raiz é desinência. E essa desinência aqui é uma desinência verbal de gerúndio. Desinência de gerúndio. Aqui foi desinência verbal de infinitivo. E aqui desinência de particípio. Então, assim, todo verbo em português, em espanhol, ele vai ter sempre uma raiz, uma desinência. Acabou. Só isso. Tá? E aí, qual é a brincadeira? Vocês sabem que nós temos verbos regulares e verbos irregulares, tá? Alguém aqui conseguiria me dizer a diferença de um verbo regular para um verbo irregular? Alguém sabe? Ou quer arriscar? Um verbo regular e irregular é porque o verbo regular ele nunca vai mudar a delícia, é isso? E o verbo irregular muda? Então, vamos lá. O verbo, ou é o contrário? Ele não muda o radical. Pronto, aqui, ok. Muito bem. Então, o que eu estou chamando aqui de raiz, que também pode ser chamado de radical, no verbo regular, esse radical aqui, nunca na vida ele vai ser mudado. Aí Jéssica olha para mim e fala, mas Jeff, mudado como esse negócio aí? Ou seja, Jéssica, se a gente pensar aqui, por exemplo, no verbo falar do português, né? Eu digo assim, então o verbo falar do português. Se você vai no verbo falar do português, ó, a desinência do falar, tá? Opa. A desinência é até aqui, ó. Até o L. A raiz, desculpa, gente, a raiz, né? Falar. F-A-L. Essa é a raiz. Aí se você conjugar o verbo, eu falo, você vai ver que tá aqui, ó. A desinência se mantém. Se você disser eu falei, passado, a desinência tá aí. Se você disser eu falarei, a desinência, desculpa, gente, eu falei desinência é radical, tá bom? Perdão. Se você falar eu falei, o radical tá aí. Se você disser eu falarei, o radical tá aí. Então, o verbo regular é aquele verbo cujo radical ou raiz jamais será alterada durante a conjugação, tá bem? Nem o radical, nem a desinência, tá? Havendo dito isto, nós vamos voltar aqui para o verbo hablar.
falando do presente. Hoje nós vamos aprender a conjugar verbos no presente, tá? Do indicativo em espanhol. Então vamos lá. O verbo é hablar. Tá bom? O verbo é hablar. Hablar. Então eu sei que o AR é a desinência de infinitivo, é o nome do verbo. Quando eu digo assim, ó, hablar é o nome do verbo, é o infinitivo, ok? Infinitivo. Aí agora eu quero conjugar esse verbo. Então eu tenho os pronomes yo, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos. 6 pronomes. Vamos conjugar aqui. Primeiro vou colocar os pronomes aqui, ó. Yo, tu, ele ou ella, nosotros ou nosotras, vosotros ou vosotras e ellos e ellas. E ustedes. Pronto. Agora, aqui são os pronomes, tá bom? Agora eu quero conjugar esse verbo. Para eu conjugar o verbo, vamos lá. Deixa eu colocar aqui uma linhazinha para ficar fácil de conjugar. Vocês já sabem, Jéssica, Yasmin, Tainá, Aila, que esse verbo, o verbo hablar, é um verbo regular. O que significa que o radical dele não vai ser alterado. Então, ó, a gente já mete aqui o radical dele, ó. Ó, vou repetir. Vou repetir. Vou repetir. Vou repetir. E vou repetir. Gente, e aí, se ligue no PIDA. Poderia ser presente, passado, futuro, poderia ser no imperativo, poderia ser o subjuntivo, não importa. Como o verbo é regular, essa raiz nunca muda. Tá claro, Vitória? Você entendeu isso? Yasmin? Entendi. Tô entendendo. Sim. Pronto. Então, o verbo regular é aquele que a raiz não vai ser alterada, tá? A priori é isso. Então, o verbo hablar é um verbo regular, certo? Aí, o que acontece? Nós vamos ter aqui agora as desinências. As desinências agora, número pessoais, tá? Que nós chamamos número pessoal, por quê? Porque pode ser singular ou plural, né? Por que número? Porque nós temos aqui, ó, yo, tu, ele, ella é singular, número, né? Nosotros, vosotros, ellos é plural, tá? Então, número. E quando eu digo número pessoal, por que pessoal? Porque yo sou eu, primeira pessoa, tu é você, segunda pessoa, ella é ela, a terceira pessoa. Então, desinência número pessoal é aquela desinência que me diz que ali está na primeira pessoa do presente no singular. Como é que é isso? Vamos ver aqui a brincadeira, ó. Então, as desinências vão ser assim. Para eu, vai ser sempre o. Hablo. Tá? Hablo. Hablo. Agora, deixa eu fazer aqui uma coisa. Eu tirei aqui os pronomes só para eu criar um espaço aqui, para eu escrever uma coisa aqui para vocês. Deixa eu trazer para cá. Pronto, hablo. Aqui, paulatinamente, aqui, junto, eu vou escrever o verbo aqui, ó. Outro verbo. Escuchar. Só para vocês entenderem uma coisa. Escuchar. O verbo escuchar também é um verbo regular, ok? Significa dizer, então, que essa raiz vai ser repetida aqui o tempo todo também. Beleza?
Então, deixa eu repetir a raiz. Ó, eu estou fazendo hoje passo a passo para que se alguém teve dúvidas, não tenha mais dúvida. Eu acho que todos vocês sabem isso. Mas se por acaso não souber, tá sabendo agora, beleza? Tá? Como é básico 1, é para isso mesmo. Então, ó, vamos repetir aqui a raiz. Deixa eu ver se aqui copia, gente, para não escrever 10 vezes. Copia. Deixa eu ver se cola agora. Vamos ver se cola. Ah, cola. Perfeito. Cola. Perfeito. Cola. Adorei isso, viu? Adorei. Adorei. Então, aqui. Sai. Aqui. Opa. Aqui. E mais uma vez. Colar. Aqui. Massa. Então, vem comigo aqui, ó. Tá? Escuchar é um verbo regular também. Certo? Então, a gente repetiu aqui a raiz. Tá acompanhando até agora? Repetimos a raiz também de hablar. Só que tem um detalhe. Nos verbos regulares, a desinência também se repete. Então, significa dizer que eu vou colocar também, ó, a letra O aqui. Porque a letra O está me informando que significa eu. Então, ó, yo hablo, yo escucho. Tá vendo que bacana? E aí, qualquer verbo terminado em AR, ou ER, ou IR, a letra O vai sempre representar eu. Olha que delícia. Então, você domina os verbos assim. Mas vamos lá. Vamos fazer o AR primeiro. Então, primeira pessoa, o hablar. Primeira pessoa, O. A desinência da segunda pessoa é as, tá? Hablas. Da terceira pessoa, a desinência é só a letra A. Habla. Da primeira do plural, a desinência é amos. Da segunda do plural é ais. E da terceira do plural é an. Então, yo hablo, tú hablas, él habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis e ellos hablan. Tá ok? Agora que vem o pulo do gato, a coisa mais gostosa, a delicinha do mundo todo, a facilidade. A gente não chora, é fácil. Por quê? Essa desinência aqui, ó, número pessoal, certo? Ela vai ser repetida para todo verbo terminado em AR, que seja verbo regular. Olha que delícia. Então, ó, eu vou conjugar escuchar, eu pego escucho, escuchas. Repito A, escucha. Nosotros escuchamos. Vosotros escucháis. E ellos escuchan. Entenderam? Então, eu tenho aqui, olha. Eu tenho raiz, tá? Raiz e desinência. A raiz ou radical é onde está o significado do verbo, que é o verbo escutar. E nas desinências, a gente vai alterando para dizer qual é a pessoa, qual é o número, qual é o tempo. Tá bom? Sacaram isso? Tá? Aí, vou fazer uma proposta para vocês agora, certo? Pensando que é um verbo regular terminado em AR, o que eu quero de vocês agora é o seguinte, ó. Vou colocar um verbo aqui. Pronto. Não me pergunte ainda o que significa o verbo. Você não tem que saber o que significa cocetear. Tá? Não significa, nem se preocupe agora. O que eu quero saber é, me respondam aí. Cadê o radical e cadê a desinência? Vamos lá? Quem me responde? Cadê o radical e cadê a desinência? O radical é do C até o H e o outro é o AR. O AR, que é a desinência de infinitivo. Isso, pronto. O que é que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão conjugar esse verbo no presente do indicativo agora, igual, colocando as mesmas desinências que eu coloquei lá em cima, tá? Conjuguem aí para mim. Todo mundo conjugando.
Já, Jéssica? Rápida. Mônica, eu quero que todo mundo faça e me diga se fez certinho, se não fez certinho, tá? Tem que fazer. Professor, Oi. a qualquer momento eu posso sair da sala porque meu celular está descarregando, que eu viajei, esqueci meu carregador. Aí eu vou ter que comprar o carregador hoje, porque eu não saí ainda agora de manhã aqui. Tá bem. Aí se por acaso eu sair, é isso, viu? Tá ok. Tá em 5% já o celular. Tá ok. Mas eu tô tentando fazer aqui, viu? Ok. E aí, ó, não fiquem buscando dificuldade. Pegou o radical do verbo, colocou aquelas desinências, tá? Que inclusive estão aí no livro das minhas desinências. Só isso. Entenderam? Então, vamos lá. Quem quer conjugar para mim esse verbo? E eu. Vai. Yo cosecho, Cosecho, tú cosechas, cosechas, él cosechamos, no, cosecha, cosecha, él cosecha, sí, nosotros cosechamos, sí, vosotros cosecháis, sí, él cosecha, ellos cosechan. ellos cosecham. Jéssica, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que significa cosechar? Não faço ideia. Isso te impediu de conjugar o verbo? Não. Não. Então perceba, gente. Isso não impede você de conjugar o verbo, porque você sabe o que? A técnica, a estrutura de conjugar. Então se alguém fala assim, por exemplo, yo cosecho. Aí você fala, aí você escreve cosecho, você fala, isso aqui é com O, então é o verbo cosechar. Aí você corre no dicionário e procura cosechar. Então você já escuta. Você pode até não saber o que é, mas você já sabe que é um verbo por conta das desinências. Sacou? Entendeu? Então você toma posse disso logo na hora, ok? Então a mesma coisa vai acontecer, por exemplo, aqui com o verbo. Vamos lá, vamos ver que outro verbo. Vou pensar aqui no verbo. Regular ainda. Vamos fazer um verbo ainda com AR. Estudiar. Estudiar. Qual é a desinência de infinitivo de estudiar? Eu acho que é a R. Sempre vai ser o AR, tá, gente? Desinência de infinitivo sempre vai ser ou AR, ou AR, ou ER, ou IR. Pronto. Isso aqui sempre é desinência de infinitivo. Acabou. Olha que delícia. Só 3. É igual ao português, inclusive. Bom, se eu sei já que só tem que a desinência é essa aqui e ela vai sair para eu conjugar, quem pode conjugar para mim, por favor, o verbo estudiar? Ou como é que fica na primeira pessoa? Como é que eu digo eu estudo em espanhol? Yo estudio.